Olá pessoas, eu sou o Yuri. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre os hooks das Composition APIs. Então aqui é um códigozinho que a gente já falou na última aula, até para exemplificar o benefício de utilizar as Composition APIs, tá? E vou explicar um pouco mais de calma sobre isso. Vou apagar tudo aqui, tá? Para a gente fazer junto. Legal? Ctrl S e tá vazio ali apenas com o Composition. Tá? Então vamos supor, primeiro de tudo, a gente pode trabalhar tanto com const quanto com let, o var, o view cuida disso tudo por trás dos panos. Tá? Então eu vou perguntar aqui qual que é o nome. O nome é view. Tá? E aqui, para eu expor esse dado na tela, eu vou colocar dentro de um parágrafo, pegar um P e interpolar, né? É assim que a gente trabalha no view, não mudou nada. Então aqui a gente vai colocar nome. Então Ctrl S, ele apareceu ali o view. Agora vamos lá, eu posso criar aqui um input. Você vai me ajudar? Me ajudou, input text. Aqui o benefício de utilizar o view com o two-way data bind. O que é isso? Ele tem dois caminhos de tráfego de dados. Né? Ele tem o dado que vai por da lógica para o DOM e o dado que vai do DOM para a lógica. Tem o one-way data bind, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu só estou pegando o dado da lógica e expondo esse dado aqui na tela. Tá? Não estou mandando informação nenhuma para lá. E aí o view ele tem uma diretiva que é o vModel. Tá? Isso aqui não é do HTML, é do view, tá bom? E aí eu vou falar que o vModel é igual ao nome. Tá? Nome. Ctrl S. Vamos lá. E aí o que acontece aqui? É o nome. Se eu alterar aqui, ó, ele não surte efeito lá. Por que ele não surte efeito? Com as Option APIs, isso aqui já surtiria efeito. Mas aqui não funciona assim. Eu preciso ter uma referência desse dado, que esse dado é esse dado aqui. Tá? E para isso, agora nas Composition APIs, eu preciso importar o ref. Então, import ref view. E aqui, ó, esse view vai ser um ref e o valor vai estar aqui dentro. Tá? Ctrl S. Agora eu tenho o view aqui e se eu colocar as exclamações, ele está surtindo efeito. Então tudo que eu escrever aqui, ele vai para lá. Agora eu apaguei tudo, não tem mais nada lá. Então um hello view, ele está surtindo efeito. Aqui a gente está trabalhando com o two-way data bind. Tá? Então ele pega o dado da lógica, joga para o DOM. E ele também pega o dado do DOM e joga para a lógica. Outro método que a gente utiliza bastante aqui é no View 2 a gente tinha o Mounted, que tem uma infinidade de utilidades para ele. Né? Um exemplo de utilidade para ele é, vamos supor, verificar se o usuário está autenticado. Então, toda vez que eu abrir a tela, eu rodo um código que eu verifico se esse usuário está autenticado e retorno se está ou não. Tá? E, ou seja, é um método que ele roda toda vez que é montado o componente. Então, aqui, agora a gente trabalha da seguinte forma, onMounted. Então, eu vou importar o onMounted do view. Então, vamos pegar esse onMounted e vamos usar aqui. Ó. Ele funciona da seguinte forma. Tá? Então, eu vou trabalhar com ele com uma função anônima que vai dar um alert hello view. Tá? Então, Ctrl S, ali o componente está montado. Eu vou recarregar a tela. Quando eu recarrego a tela, ele monta o componente do hello view. Posso dar o OK, aí ele monta o componente. Tá? Então, toda vez que recarregar a tela, vai rodar esse componente. Então, vamos lá. O valor aqui é view. Se a gente quiser mudar esse valor, eu posso falar, então, que o nome recebe vid. Não vai ser mais view, vai ser vid. Tá legal? O que vai acontecer aqui? Ó? Ao salvar, ele não funcionou. Ele não funciona porque para o Vue trabalhar junto com um TypeScript, que agora o Vue 3 ele dá suporte ao TypeScript, não foi tão simples desenvolver isso por trás. Então, aqui dentro dessa variável nome, ele tem atributos, ele tem o tipo, ele tem um valor, ele tem metadados. Tá? Então, para isso, eu não posso falar que nome recebe o vid.
é o nome.value que vai receber o VIT. Agora, quando eu salvar, beleza, aí ele altera o nome. Então, quando eu utilizar a ref, toda a referência ela tem um valor. E quando eu trabalhar com isso dentro da lógica, eu preciso atribuir o valor no atributo value, tá? Não tenho certeza se ficou claro, mas é assim que a gente atribui valor para referências. Porém, dentro do DOM não é necessário isso, porque dentro do DOM já está sendo tratado, porque tudo que vai para o DOM é sempre a variável .value. Agora, a gente vai falar de uma outra propriedade que é muito utilizada, que a gente usou no exemplo do último vídeo, que é o computed. Então, a computed, ela funciona da seguinte forma. Vamos supor que agora a gente vai ter uma variável que vai se chamar temperatura. Então, e aí a gente vai criar um método computed para falar se está frio ou se está calor, tá? Só para encargo de exemplo mesmo, tá? Então vai ser temperatura, e essa temperatura ela vai receber uma referência, não sei, vamos supor 22 graus, tá? Vou colocar somente o número aqui mesmo. Legal. E depois eu vou criar uma const verifica temperatura, tá? E ela vai ser uma computed que vamos lá, return temperatura. Legal, vou pegar a dica do Copilot aqui, tá? Então, se a temperatura for maior do que 21, tá? Por exemplo, então é uma temperatura alta, se não, é uma temperatura baixa, tá? E agora aqui, vou colocar um ABR e vou colocar um span que vai entregar o verifica a temperatura. Ctrl S, então ele está falando temperatura alta, está 22. Se a temperatura for 21, temperatura baixa, tá? A gente também pode trabalhar de uma outra forma aqui, ó. Por exemplo, uma const verifica temperatura function. Legal? E aí, vai receber uma função assim. Vou trabalhar com a arrow function aqui. Tá? Vai ser dessa forma. Embaixo desse, vou criar um outro span que vai ser a temperatura function. Abre e fecha porque ela é uma função. Deixa eu colocar um BR aqui, só para não precisar trabalhar com CSS. Beleza, temperatura baixa. Ambos funcionam, tá legal? Porém, tem uma diferença. Vamos lá, deixa eu puxar aqui, ó. E abrir o nosso console. Deixa eu limpar essas coisas aqui. E aqui dentro eu vou dar um console.log. Vou falar que aqui é uma function. E aqui uma computed, tá? Legal. Então, o que aconteceu aqui, ó? Rodou computed, rodou a function duas vezes. Vamos dar um F5. Rodou computed e rodou a function duas vezes. O que está acontecendo? A function, toda vez, ela vai estar executando. Então, se eu digitar aqui vit, você está vendo que ela está executando? E essa outra aqui, a computed, não. Ela só vai executar se eu editar esse valor de temperatura. Se eu colocar 22, Ctrl S, aí ele rodou novamente. Tá? Até para a gente fazer um exemplo um pouquinho melhor, vamos lá, vou colocar aqui, ó. Vou jogar um input com a temperatura aqui, ó. Temperatura. Ctrl S. Então, aqui se eu alterar o vit, a function está rodando. E eu estou mexendo em um campo que não tem nada a ver com aquela lógica ali. Tá? Então essa é uma característica. Eu posso utilizar function como se fosse uma computed. Porém, isso dependendo da situação pode prejudicar a minha aplicação, porque ele vai estar rodando a todo momento. E agora, aqui, ó, se eu falar que tem 20 graus,
aí ele roda a computed. A computed ela só vai funcionar se eu mexer em um valor que está sendo trabalhado dentro da computed. Então a computed ela acaba sendo um pouco mais objetiva e economiza processamento. Tá bom? Então essas são as duas características, ou seja, posso utilizar function igual computed, porém a function vai rodar, vai processar a todo momento qualquer interação que o usuário tiver com a tela. Beleza? Eu acho que aí ficou claro, né? Agora, um outro hook que a gente não falou ainda é o reactive. Legal? O reactive ele é semelhante ao ref. Vou remover esses outros, mas limpa a tela aqui, melhor para a gente conversar. Então eu vou criar uma LED person que ela vai receber um objeto. Esse objeto tem um name que vai ser Joe e vai ter um age que vai ser 30. E agora aqui person name, person age, Ctrl S. Então ele falou que eu tenho Joey e tenho 30. Tá? Tem os dois valores aqui. Vamos usar o onMounted. Tá? E aqui eu vou falar que onMounted console.log person. Ctrl S. Beleza. Consolou lá o Joe 30 anos. Tá? Agora, vamos falar que quando montar, o Joey, o person que tem o name Joey vai alterar. Então, person.name. E agora? Lembra que no ref a gente precisa usar o ponto value? Agora aqui não. Tá? Aqui no reactive, ele é o seguinte. Ele é um objeto, person. Tá. Vou colocar aqui o reactive. Tá. Ctrl S. O Joey virou o John aqui agora. E eu não precisei colocar o value. E se eu fosse fazer o mesmo com o nome, que é o view, eu tenho que usar o value, tá? Ele vai virar o vid, tá bom? Ctrl S. Então, vamos lá, vamos falar um pouco das diferenças de um do outro. O ref, ele é utilizado para dados primitivos. Os dados primitivos é boolean, string, int, float, tá? Ou seja, é um dado que está numa variável, um dado, tá? E o reactive, ele é utilizado para objetos. Tanto que se eu quiser, aqui no reactive, falar que a person é o Joey, tá? Ctrl S, ele deu erro, ele não permite, tá? Mas eu posso falar que a person é um objeto Joe Dewey, mas aí não vai funcionar. Tem que ter um campo name, tá? Ele tem que ser um objeto. Name, né? Name, ok. Ctrl S, F5, recarregar a tela, como deu erro ali, travou tudo. Tá? Então, assim, falamos de refs, falamos de reactive, falamos de onMounted, falamos de computed, tá? E tem os outros hooks que vocês podem também dar uma pesquisada, dar uma olhadinha lá na documentação. Esses eu acredito que são um dos mais utilizados e eles são os hooks que a gente vai utilizar nesse nosso projeto, tá? Da Pokédex. Então, eu queria explanar um pouquinho sobre as Composition APIs antes de darmos andamento no nosso projeto.